Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo teremos alguns reacts para vocês aí, são 7, se eu não me engano, não é? De assuntos muito importantes para vocês que querem melhorar com relação a isso de relacionamentos, a conduta de algumas mulheres e também o motivo da conduta de alguns homens. Prestem atenção aí, que está muito interessante esse vídeo de hoje. Assiste aí. Tem muitas mulheres que falam da seguinte forma: se o cara fosse bom de verdade, ele estaria casado. Se o cara fosse tão maravilhoso assim, ele estaria com alguém. O homem 30 a mais, 40 a mais, se está solteiro, algum defeito ele tem. E deixa eu te falar uma coisa, desde quando isso é parâmetro para medir se alguém presta de verdade ou não? Sendo que a tendência das mulheres é de 95% delas gostar somente do que não presta. Ou seja, aquele cara que não vale nada sempre vai ter uma mulher disponível para ele. É uma triste realidade, mas é uma realidade real. Logicamente que eu não estou falando por todas as mulheres do mundo, mas sim a maioria delas. Todo mundo sabe que tem salas de presídios aí, presídios e presídios, que tem fila de mulheres para fazer visita íntima. Mulheres que vão atrás de homens que fizeram muitas coisas erradas. Existem muitos homens aí que trai, que engana, que mente, que é o famoso galinha pegador e tá casado. Que tem mulheres que se humilha, corre atrás, se dedica e fica lá continuando com ele. Homens agressores e elas continuam lá. Homens que não valem nada, que não valorizam, que não cuidam, que não zelam, mas mesmo assim elas permanecem com esses homens. Então, não quer dizer que um homem comprometido é porque ele é 100% perfeito e o homem que tá solteiro e optando pela solitude plena, que ele não presta. É aquela coisa que eu já vi algumas mulheres falando: se esse homem com 40 anos pra cima, 30 anos, 35, estiver sozinho, algum erro e algum defeito ele tem. Depois você vai descobrir por que ele tá solteiro. Não, minha amiga, às vezes esse cara só não quer perder tempo com qualquer mulher vazia a qualquer custo. Ele quer investir no seu profissional. Se quer se tornar um cara foda, um cara melhor. Aquele cara ali sozinho, solteiro, ele prospera muito mais do que gastando dinheiro com qualquer mulher vazia por aí. Isso não é parâmetro. É mais fácil os que não valem nada estarem acompanhados. Porque é desses daí que a maioria das mulheres gosta. É desses daí que essas mulheres se dedicam, valorizam e lutam. Quando é um bonzinho, eu não vejo graça, não vejo sal, falta tempero, não tem emoção, não me dá tesão. Mas quando é aquele cara que é o famoso não vale nada, elas estão entregando tudo, sem o cara fazer esforço nenhum. Então vamos lá, vamos ver o raciocínio de algumas mulheres. Apesar de que eu concordei muito com o que essa moça falou. Algumas mulheres acham que quando um homem está sozinho, é que ele não é bom. Não é? É isso que a maioria acha. A maioria das pessoas pensam em manada. Dessa forma, Maria vai com as outras. É isso que eu estou querendo dizer. Mas veja bem, eu vou dar exemplos. E todos os outros vídeos que nós veremos aqui hoje têm muito em comum com esse daqui. O exemplo é o seguinte: existem vários casais nas localidades que todos nós moramos. Vocês sabem disso, não é? Então, sempre tem aquela pessoa que você vê na rua que é considerado noiado. É aquela pessoa que todo mundo sabe que tem vícios em substâncias ilícitas e bebida, álcool, não é? Que ficam caídos na rua, com aquela cara diferente. A polícia presta muita atenção em gente assim, pelos olhos, né? Que sabe que a pessoa usa substâncias ilícitas. Então, tem esses noiados que vivem sozinhos, caídos pelos cantos da rua. E não tem dinheiro para mais nada além das substâncias ilícitas. Correto? Existem casais de pessoas noiadas. Aqui na área mesmo tem. Casais que tanto o homem e a mulher usam dessas substâncias. E todo mundo sabe porque eles deixam as claras. Correto? Sim. Mas veja bem, homens bons, corretos, que estão sozinhos, aqui da minha localidade, por exemplo, eu não conheço nenhum desses caras sozinhos, solteiros, que fazem uso de substâncias ilícitas. Olha o raciocínio, não usam, não fazem nada. É de casa para o trabalho, aqueles que trabalham, né? Então são pessoas corretas,
Muitos desses nem bebem. Olha só o que eu estou querendo falar para vocês. Só que, quando a gente vai à rua, a gente encontra amigos. E esses amigos conversam com a gente. Eu, por exemplo, vou pouco à rua, só para comprar alguma coisa. Eu não sou de ficar em rua. Eu não gosto de ambiente, de bagunça, de bebedeira, nada disso. Mas quando a gente encontra amigos na rua, eles sempre vêm falando sobre que fulano está fazendo isso, está fazendo uso de substâncias ilícitas, está usando de tudo, tem até o apelido de aspirador de pó. Estão entendendo? Esses caras que a gente fica sabendo que fazem uso de substâncias ilícitas, todos, sem exceção, ou tem namorada, ou tem noiva, ou tem esposas. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não conheço nenhum que eu fico sabendo que não parece publicamente que faz uso, né, que engana, finge que é um cara correto, mas que faz uso dessas coisas, e as mulheres são loucas por eles, são apaixonadas por eles. Então, aquela mulher que acha que homem bom, se fosse bom mesmo, não estaria sozinho, não é? Ele deve ter algum defeito. Sim, tem. O defeito é trabalhador, é pobre, é feio, não faz uso dessas substâncias, não é garanhão, não é pegador. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses caras que fazem essas coisas que eu critiquei aqui agora são o que a maioria das mulheres buscam. São o que atrai a maioria das mulheres. Estão entendendo agora? Porque esse negócio de homem bom sozinho não é bom é mentira. Tem muitos que ficam sozinhos porque são rejeitados pelas espertinhas que escolhem aqueles caras errados. E em outros vídeos vocês irão perceber e entender o que eu estou falando. Os 5 tipos de mulheres que realmente traem. E você, meu amigo, eu não sei se está preparado para essa verdade. Porque se você tiver com um desses tipos, pode ter certeza que você está tomando gaia. Meu nome é Cíntia, sou sua melhor amiga. Já me segue aqui, curte esse vídeo, compartilha com seus brothers. E lembre-se que eu sou sua melhor amiga. Te ajuda a entender tudo que se passa na cabeça da mulherada e a nunca mais ser feito de trouxa por elas. E o primeiro tipo de mulher que traz são as mulheres materialistas. Por quê? Porque pra ela o que importa não são as pessoas, e sim as coisas. Elas valorizam o ter e não o ser. E é um ciclo sem fim, porque a hora que aparecer alguém que pode oferecer pra ela uma vida com muito mais conforto, com viagem luxuosa, com coisas de grife, ela vai te dar um pé e ela vai ficar com essa outra pessoa. Esse tipo de mulher avalia você com base nos caprichos que você sempre cede pra ela. Ela vai criando cada vez mais expectativas. E quando ela se sente frustrada e você decepciona ela, ela vai procurar em outro lugar. Segundo tipo de mulher que trai é aquela que é obcecada por redes sociais. Essa mulher, ela precisa da validação do outro. Você pode dar o máximo de atenção que você puder, mas nunca será o suficiente. É uma mulher que ela é movida pelas curtidas, pelos comentários, pelos elogios. E por que acaba traindo? Porque as redes sociais é uma porta escancarada para que venham flertadas, para que venham ex-namorados. E assim, você vai observar se essa mulher realmente está ali por um ego que precisa ser alimentado à medida que ela corresponde a esses comentários e a esses flertes que ela recebe. Redes sociais são portas abertas, sim. E se você questionar, ela ainda vai falar que você é tóxico, abusivo e que não tem nada a ver. Terceira mulher é aquela que flerta sem remorso. Qualquer tipo de conversa ela já leva para insinuações, para uma brincadeirinha um pouco mais ousada, e ela vai deixando ali um ponto de interrogação. Aquele que tiver coragem de ir mais a fundo, opa, ela trai. Fala que é o jeito dela, que é a personalidade dela, mas ela vive interagindo, fazendo os outros se sentirem especiais, colocando elogios pra, é que ele tava mal e eu quis agradá-lo. Na verdade, ela tá sempre testando os limites, provocando, vendo quem entra na brincadeira. No final ela fala, eu só estou sendo legal. Mas na verdade, se ela te respeitasse, ela não estaria enviando sinais confusos pra deixar os homens intrigados a respeito dela. A quarta mulher que trai é a mulher secreta. Aquela que é doce, gentil, agradável por fora, mas evita que você saiba da vida realmente íntima dela. Ela evita levar pra conhecer os pais, o celular dela tá sempre virado pra baixo. Esse tipo de mulher não é reservada. O segredo dela é o poder. E ela prospera nas sombras. Quanto menos você souber, melhor pra ela agir e te trair. E em quinto lugar, a caçadora de atenções. É aquela que é o centro das atenções em uma reunião. Ela precisa sempre estar chamando a atenção. Ela é ousada, ela é enérgica, ela é uma mulher atraente, ela é uma mulher que quando fala, prende a atenção de todos. Mas você percebe com o tempo que a necessidade de atenção não se limita a você. Ela precisa o tempo todo da atenção de todos.
Esse tipo de mulher, o que valida ela é a atenção. E a atenção que você der nunca vai ser o suficiente. E ela não precisa te trocar por alguém melhor, não. Ela só precisa por uma novidade. A novidade é o que alimenta o ego dessa mulher. A mulher que realmente te ama e te valoriza, ela não vai buscar a atenção de tudo quanto é pessoa que cruza o caminho dela. E agora que você conhece os 5 tipos de mulher que tem a maior probabilidade de te trair, fique esperto, meu amigo. Já deixa seu like e comenta aqui se você já passou pela mão de uma dessas. E essa moça entende muito do que ela fala. Eu já falei sobre vídeos dela aqui, de 5 tipos de mulheres que com certeza traem. Eu ainda reforço uma coisa. Tem 2 tipos que eu acho que são aqueles que são 100% garantido que traem. São as mulheres interesseiras e as mulheres que buscam validação na internet, que gostam de ser cantadas, desejadas, que gostam de paquerar geral e de serem paqueradas. Esses 2 tipos, eu vou dizer uma coisa para vocês, é certeza. Pode acreditar nisso. Vamos ao próximo agora. Se você ama o seu marido, mas morre de preguiça de fazer amor com ele, saiba que o seu problema não é falta de libido, é descuido. E se você não teve uma mãe pra te ensinar isso, eu vou, porque esse é o café com a tua mãe. Tem mulher que não tem tanto desejo quanto o marido, e até aí tudo bem, a diferença de libido é normal. O problema não está em sentir menos, mas em não se esforçar. O problema está em se acostumar com alguma desculpa pra fugir e sentar pra esperar o desejo aparecer, enquanto permite que a intimidade de vocês dois gire em torno do seu umbigo. Minha filha, amar é se doar, e toda doação exige esforço. Você pode não estar sempre com vontade, mas pode escolher se entregar por amor, por compromisso, por aliança. Não é sobre sentir o mesmo desejo que ele, sobre entender que pode se empenhar, pensando em criar momentos juntos, no lugar de pensar em como você vai fugir hoje à noite. A mulher que só foge não tá cuidando do casamento, tá cavando distância, porque quem se sente rejeitado na cama, se sente rejeitado na vida, quem se sente rejeitado pela pessoa que mais ama, se sente rejeitado em outros momentos também. E você não pode esperar que ele continue sendo presente, carinhoso e paciente, quando a mensagem que ele recebe da própria esposa é: eu não te quero. Se você ama seu marido, pare de viver como se a intimidade fosse um peso. Se empenhe para terem momentos juntos, com a consciência de que nada é mais importante do que esse momento, que só fortalece a conexão de vocês. Essa outra moça aqui desse vídeo é fantástica. Ela é bem objetiva e fala coisas com muita sabedoria. Tudo que ela falou aí foi com muita sabedoria. Mas eu não tenho tanta sabedoria assim, mas eu vou dizer uma coisa. Se você, mulher, não gosta de bater virilha, não quer bater virilha com o seu marido, não case. Esses dias eu vi um vídeo de mulheres reclamando que os maridos insistem muito na bateção de virilha. Engraçado, né? Já aquelas mulheres que vão fazer as visitas íntimas nos presídios com seus machos criminosos, essas nunca negam fogo. Que interessante, não é? Certos tipos de homens atraem mais as mulheres, não é? E como eu disse no primeiro vídeo, vários desses vídeos aqui mostram pra gente quais são os tipos de homens que a maioria escolhe, que a maioria gosta, que atrai a maioria das mulheres. E são os mesmos tipos que elas reclamam, criticando, falando que todo homem é igual. Todo homem é igual porque você escolhe todo tipo que é o mesmo tipo. Todos são iguais. Os bons, esses são rejeitados. Tá claro isso, né? Vamos ao próximo. A geração de homens está mudando. Antigamente, o homem, ele fazia tantas coisas pela mulher. Tinha todo um sacrifício, né? Tinha que guerrear pela mão dela, pedir pros pais, tinha que esperar o casamento pra ter relação, pra dar um beijo, sei lá. E hoje em dia, é tudo tão fácil. E tem tanto homem mole, gente, que não dá conta de nada. O primeiro não que a mulher fala, ele não quer, ele quer uma fácil, sabe? Ou, sei lá, ele não tá a fim de correr atrás de mulher, não quer se responsabilizar, né? Tem homem que tá namorando e não assume a namorada, não quer sair da casa dos pais, não quer, tipo, bancar a casa com ela. Ela romantiza um passado onde o homem precisava lutar, pedir permissão aos pais e fazer sacrifícios para conquistar uma mulher. Mas esquece de mencionar que naquele tempo, as mulheres também tinham um papel claro. Hoje, o sacrifício é unilateral. O homem dá, investe, corre atrás e muitas vezes recebe desprezo, traição ou ingratidão em troca. Não é que os homens ficaram moles, é que muitos acordaram e pararam de investir onde não há retorno. A responsabilidade agora é compartilhada. Esse vídeo aqui agora eu já discordo da moça. Ela dizendo que os homens do passado morreram, deixaram de existir. Bom, dependendo aí do passado, né, se foi há 100 anos, já estão todos mortos mesmo. Porque envelheceram, né? Mas no sentido que ela falou, que o tipo de homem do passado não existe mais. E o tipo de mulher do passado? Existe? Então, você sabe por que você tem essa impressão, moça? Eu vou te dizer, você é nova, você ainda vai adquirir experiência de vida.
Você diz isso porque todos os homens que a maioria das mulheres preferem, que elas escolhem, são os que não prestam. Aqueles homens, estilo homens do passado, são os rejeitados, que só são procurados quando a mulher já está desesperada porque não consegue um homem digno. Aí quando roda e vê que não vai conseguir acertar, quando as escolhas são erradas, são dos caras que fazem as coisas erradas, substâncias ilícitas, traições, bebedeiras, farras, adultério. Quando você, mulher, para de escolher esse tipo de cara, é atrás daqueles caras com um comportamento antiquado, que é o desprezado. Quando vocês vão atrás desses caras, aí geralmente costuma dar certo o relacionamento. Isso quando o cara aceita, porque esse tipo de mulher, ela se torna igual àquele tipo de homem que não presta. Estão entendendo? Pelas escolhas erradas que elas fazem. Esses dias eu fiquei sabendo de uma história de uma menina que é de igreja. Nem sei se é ainda, não é? Porque quando mulheres de igreja se relacionam com caras da pá virada, elas costumam naturalmente se afastar da igreja. Mas o que acontece? Na igreja tem vários carinhas que são legais, não é? Só que são rejeitados por essa mesma garota. E essa garota conheceu um outro cara, né, por fora e tal, ou já conhecia de bastante tempo, né, da época da escola, já teve talvez algum interesse nesse cara, não é? Que era um cara pegador, namorador, pai que tem dinheiro, família próspera, não é? E essa menina cresceu os olhos e ficou com esse cara, começou a namorar com esse cara. Só que o cara continua sendo um adúltero, não é? Que ele pega todas. Em todos os locais que ele vai, festas, shows, eventos assim, que tem curtição, ele costuma imitar, ele fica tipo um aspirador de pó, se é que vocês me entendem. Eu não sei se ela faz ideia disso, né? Se ela sabe disso, talvez até saiba e está participando também, não é? Já que meio que se afastou da igreja e tal, deve estar fazendo a mesma coisa, não é? Porque não é, quer se enturmar, quer mostrar para o cara que é merecedora de ser a futura esposa dele, mãe dos filhos, não é? Então acaba aceitando. Não é? Aí depois que vê que a vida ficou uma porcaria, porque o cara só vive para isso, para substâncias ilícitas, vive traindo ela, a hora que pegar uma doença talvez, ou a hora que vê que a vida está uma porcaria, aí ela vai atrás de um desses caras do passado, que eram bonzinhos, aqueles rejeitados, porque eram certinhos demais. Estão entendendo? E essa história que eu ouvi, eu fico só imaginando a cara que ela vai fazer quando ela perceber que ela fez uma escolha totalmente errada. Aí essa cara de brioco, eu gostaria de ver. Infelizmente, eu não tenho contato, não é? Eu não poderei ver, mas eu fico imaginando e sorrindo pelo momento, imaginando o momento que for fazer a cara de brioco, por saber que é uma pessoa idiota, não é? Vamos ao próximo vídeo. Se tratando de homem, o óbvio precisa ser dito. Não, minha amiga, ele não fez pra te provocar ou porque não tem consideração por você. A questão é, se você não for clara, ele não vai adivinhar. O problema é que quando você está insatisfeita e ele te pergunta se está tudo bem, você diz que sim. E ele realmente acredita que está. Mas aí você pensa que ele está fazendo pouco caso, quando a verdade é que ele não é obrigado a decifrar os seus códigos. Por isso, não queira que um homem pense, haja e sinta como uma mulher, porque exigir isso é como cobrar de você uma lógica masculina. E lembre-se, homem ama dentro da forma que ele entende. E quando você aprende a linguagem dele, a relação deixa de ser um espaço de guerra e vira um espaço para a paz. Reflita. E nesse vídeo aí também concordo muito com a moça que fala coisas com sabedoria.
As mulheres têm que entender uma coisa. O homem, ele é muito óbvio, ele é muito direto, ele é muito lógico. O pensamento nosso é lógico. Então a gente não entende esse negócio de códigos de pessoas malucas, não. Códigos loucos, isso aí não é bom, não é claro pra gente. A gente acha realmente, quando a mulher fala que tá tudo bem, que tá tudo bem. Mesmo que a gente perceba que ela faz aquela cara de brioco, não é? Você sabe, você sente, não tá bem. Ela diz que tá bem, mas não tá bem. Você percebe isso. Mas a gente não é obrigado a entender esses códigos lunáticos. A gente gosta quando fala a verdade. Olha, não estou gostando disso, então vamos conversar, vamos acertar o que está errado. É na conversa, mas falando às claras. É igual aquela situação, quando o cara fala algo para a mulher, ela diz não, mas querendo dizer sim. Ou diz sim, querendo dizer não. Quer dizer, não faz sentido nenhum. É bom que a gente faça uso da língua portuguesa e com o significado das palavras de acordo com a palavra. Não é mudar o sentido da palavra, não. Isso aí é coisa de maluco. Então é isso que eu gostaria de acrescentar nesse vídeo aí, feito com muita sabedoria. Vamos ao próximo. Gente, vocês estão percebendo que os homens estão todos iguais? Assim, que muda, que é uma pessoa diferente, mas é sempre a mesma coisa. Os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias. Cara, esse ano, sim, se eu fui pra 5 dates, foi muito. Mas toda vez que eu saí com uma pessoa, era a mesma pessoa em corpo diferente. Então, eles têm o mesmo papo, eles têm a mesma conversinha, fazem um ghost danado, um love bomb. E assim, parece que tá todo mundo jogando o tempo todo. Eu tenho essa impressão de que ninguém quer de fato conhecer outra pessoa e se relacionar com outra pessoa. As pessoas querem jogar. Quem tem mais poder, ganha. Quem é mais disponível, perde, entendeu? Tipo, você tem que ficar o tempo todo fazendo joguinho. O tempo todo, porque se ele demorou 5 horas pra me responder, eu tenho que demorar 10. Gente, tipo, eu tenho 26 anos. Eu só quero me relacionar com alguém de boa, sabe? Eu não quero ter que pensar muito, eu já tenho que pensar muito em conta pra pagar, em o que eu vou fazer da minha vida. E tipo assim, o relacionamento era pra ser mais fácil. Só que assim, tá cada dia mais difícil, tá cada dia mais insalubre. Eu fico pensando, se tá assim agora, imagina daqui 5 anos. O que vocês acham? Porque não é possível que só tá acontecendo comigo isso. Esse aqui é mais um vídeo onde as mulheres generalizam todos os homens, não é? Porque elas escolhem os caras errados, sempre repetem as escolhas erradas e acham que todos os outros são iguais. Mas não, filha. Deixa eu te explicar, moça. Você é novinha ainda. Eu acho que você não tem muita sabedoria com relação a isso. Os homens são todos iguais porque você escolhe sempre o mesmo tipo de homem que não presta. Os que prestam, vocês rejeitam. Ou chamam de amiguinhos, ou chamam de pegajosos, ou chamam de emocionados, ou falam que não é o seu tipo, é pobre, é feio, é isso ou é aquilo. E vocês continuam escolhendo o mesmo tipo que vocês vivem reclamando. Ou seja, aquele sexto sentido que dizem que as mulheres têm, é o pior dos sentidos, no caso delas, né? Porque elas sempre erram, né? Quase sempre erram e quase nunca acertam. É basicamente isso. Vamos ao próximo. A mulher escolhe até os 25 anos. Depois disso, ela começa a aceitar. Dos 15 até os 25 anos, ela está no topo da cadeia. Ela tem opções, tem likes, tem convites. Ela rejeita, esnoba, some, testa. Ela se sente uma deusa. E por um tempo, realmente é. Mas o tempo não perdoa. A beleza murcha, a atenção diminui e os ex somem. O Instagram já não entrega e o que sobra é desespero, maquiado de empoderamento. Depois dos 25, ela começa a gostar de homens maduros. Traduzindo, ela não tem mais o luxo de escolher pelo tesão, só por uma noitada. Agora precisa pensar em segurança, em saúde, em plano de saúde, em aluguel. Ela começa a correr atrás de homem que antes ela ignorava. Mas o homem de valor também aprendeu a escolher, durante esse processo todo. E ele não quer resgate, quer respeito. O ciclo se fecha para a mulher, mas se abre para o homem. Ela que tinha tudo, agora implora por migalha. E ele, que era invisível, agora dita as regras. Porque no fundo, a natureza é justa. Quem desperdiça o próprio áudio colhe a solidão com um toque de glitter. Pense nisso. Esse daqui é de um rapaz também. É a primeira vez que eu vejo um vídeo desse rapaz. Me pareceu ser muito inteligente. Eu já abordei esse assunto. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui do nosso canal que a mulher escolhe, não é? Tem essa premissa de escolher, esse direito de escolher, basicamente até os 25 anos.
depois já vai dificultando para elas. E no caso dos homens, vai melhorando. Quanto mais velho vai ficando, vai melhorando mais. Teve um vídeo para trás aí que a moça, meia novinha demais, meia inocente, assim, tipo inocente, não é? Pelo que eu percebi, ela dizendo que homens sozinhos, solteiros, pode ser que não sejam bons homens, não é? Que tenham muitos defeitos. Não, minha filha, na verdade é o seguinte, quando um homem está sozinho, eu falo por mim, a gente está sozinho porque a gente quer, porque a gente não achou a mulher digna. Estão entendendo? Eu estou dizendo isso porque a todo instante eu recebo um pedido de amizade e sou cantado, mesmo sendo pobre, velho e feio. Eu sou cantado, por incrível que possa parecer. Todo dia acontece isso comigo. Eu não sei se é porque eu tenho um canal no YouTube ou porque eu já fui locutor, mas quando eu era segurança também eu era muito cantado em serviço. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer também que eu seja rico, né? Profissões que não dão muita grana. No meu caso, né? Tem gente que é youtuber e ganha uma fortuna, não é? Mas não é o meu caso. Eu não ganho nada. Mas acontece isso de cantar. Quando aparece a mulher digna, o sujeito que é digno, a gente pega e casa. Estão entendendo? A gente não fica sozinho. Só que a maioria dos homens que estão sozinhos é porque descobriram a consciência. Eles têm uma consciência. E essa consciência, ela diz que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Estão entendendo? Esse tipo de homem que fica sozinho, é claro que tem uns que mordem fronha, não é? Isso é óbvio. Tem homens que ficam sozinhos porque não querem casar, porque não gostam da fruta, não é verdade? Já tem aqueles que sofreram demais na vida, que várias pisaram na bola com eles, várias rejeitaram esse cara, porque era um cara bom, e por esse motivo, foi rejeitado. E o cara chega um momento que enjoa de passar por essas coisas, vendo caras que são adúlteros, canalhas, viciados em substâncias ilícitas, bebidas alcoólicas, fazendo o maior sucesso, sendo disputados à tapa pela maioria das mulheres. Aí esse cara chega num momento que ele desiste dessa situação. Muitos passam até nem ser tão bons, porque passam a contratar serviços de garotas de programa, que eu não concordo com isso. Mas os caras têm o direito de fazer isso, porque eles veem como a maioria das mulheres estão agindo, valorizando os caras que não prestam e rejeitando os caras que são bons. Estão entendendo, não é? Não tem muito segredo. Parabéns ao rapaz aí pelo vídeo dele, muito bom por sinal, e eu fico muito feliz quando pessoas iluminadas fazem canais na internet para tentar clarear a mente das pessoas. Eu percebo que muitas pessoas, a maioria, fazem as suas escolhas pelo subconsciente, no instinto, aquele instinto. As mulheres se atraem mais pelos errados e não valorizam os que são bons. Aí depois reclamam dizendo que todos são iguais. Esse erro das mulheres eu não imito, porque eu não acho que todas as mulheres sejam iguais. Uma grande maioria faz escolhas erradas, mas eu ainda acredito que existam muitas mulheres dignas, assim como existem muitos homens dignos. O problema é eles se encontrarem. Aí que está a dificuldade. Muitos homens dignos se encontram com mulheres que não são dignas. E muitas mulheres dignas se encontram com homens que não são dignos. Então, gente, é isso. Esse vídeo de hoje foi para mostrar para vocês que conhecimento é muito importante em nossas vidas. Não é só estudo, escola.
a gente tem que entender também, compreender também o comportamento das pessoas. Por que que as pessoas agem da forma que agem? Você tem que entender uma coisa. Todas as atitudes que nós temos geram consequências. Você, mulher, quando tem atitudes erradas, quando você faz escolhas erradas, tem consequências. Tudo tem resultado. Esses resultados, quando são escolhas erradas, não vai te agradar. Não são resultados que irão fazer bem a você. São resultados que irão fazer com que você sofra. Mas foi justamente pelas escolhas que você fez. Nós homens também, quando fazemos escolhas erradas, tem consequências ruins. E isso se aplica para todo mundo, para todos os gêneros. Quando a gente escolhe a pessoa errada, quando a gente deposita esperanças em pessoas erradas, coisas ruins acontecem. A consequência sempre é ruim. Quando você tem a sorte ou a bênção de encontrar a pessoa certa, a pessoa correta, aí é uma maravilha. Mas nos dias de hoje, isso está cada vez mais difícil. É uma pena. É por isso que muitos se aposentam, mesmo sendo jovens. Fazer o quê? Isso é a vida real. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.